Vamos atender aqui uma pessoa, programa especial, mas a gente não vai deixar de fazer aqui o que a gente faz toda quarta-feira, atender os questionamentos do nosso povo. A Adriane Cristine, lá de Fortaleza, escreve e pergunta assim: Padre Fábio, como nós podemos interpretar o Apocalipse de maneira mais serena? Porque toda vez que leio, fico muito assustada com tanta destruição. Adriane, a gente precisa, quando a gente vai estudar um texto bíblico, há uma regra hermenêutica de interpretação que é muito válida. Todo texto pede um contexto. Se a gente retira o texto do contexto, a gente tem dificuldade de entender. Qual é o contexto do livro do Apocalipse? É escrito por uma comunidade que está vivendo os horrores da dominação romana. Então, o escritor sagrado, ele está colocando a partir de linguagens metafóricas, todo um contexto em que o grande desejo daquela comunidade é esmagar a cabeça do dragão, que é o Império Romano, é livrar-se daquela dominação. Então toda aquela linguagem de destruição que nós temos ali, de que os anjos vão tocar a trombeta e o dragão será esmagado, aquelas linguagens todas apocalípticas, num primeiro momento, elas têm como objetivo falar da insatisfação de um povo que está sendo dominado e oprimido, o desejo que esse povo tem de que aqueles dominantes caiam por terra e que o povo volte a ser livre. Então o contexto é este. Só que quando nós teologicamente olhamos para o texto do Apocalipse, nós também vemos e podemos interpretá-lo a partir de uma linguagem de parousia, isso é, de fim dos tempos. Então nós teologicamente, sabendo do contexto em que aquele texto foi escrito, nós podemos interpretar o Apocalipse como dentro de um contexto de linguagem escatológica. Então nós acreditamos no fim dos tempos, e aquela linguagem pode ser usada para verbalizar a fé que nós temos nessa escatologia. Só que aí há uma questão que precisamos salientar. Nós não podemos ler aquele texto com medo. Nós precisamos ler aquele texto com esperança, porque aí a gente resgata o motivo do escritor sagrado que escreveu aquele texto. Ele, na verdade, o que ele queria, com aquela linguagem, era alimentar a esperança de que aquela dominação cairia por terra. A mesma coisa para nós. Todas as vezes que nós estamos diante do Apocalipse, do texto do Apocalipse, nós precisamos ficar motivados a esperar pela eternidade, que pode começar hoje para cada um de nós. Então nós também temos necessidade de fazer cair por terra as estruturas que nos dominam. Não é assim? Todos nós temos realidades que nos esmagam, que nos oprimem. Então o Apocalipse seria isso para mim hoje: pelo poder de Deus cair por terra tudo aquilo que é dominação na minha vida. E isso tem repercussões escatológicas, são perspectivas futuras, e eu tenho esperança de que a minha vida me encaminhe para viver sempre na perspectiva de um Apocalipse, que eu não sei quando será e nem como será. Eu não tenho a pretensão de dizer como será o fim dos tempos. Aí você tem lá aqueles textos para poder lhe ajudar a pensar. Eu prefiro pensar sempre numa perspectiva de esperança. Gosto de entender a escatologia, essa teologia que fala do final dos tempos, sempre numa perspectiva de esperança. É o que nós falamos aqui na missa que nós celebramos na segunda-feira. Toda vez que eu espero por alguma coisa, eu espero fazendo, preparando por aquilo que eu espero. Eu não fico esperando sentado. Então o Apocalipse, ele nos motiva a buscar no agora da nossa vida a supressão de tudo aquilo que é opressão. Isso é de alguma maneira invocar o poder de Jesus sobre nós, porque o poder de Jesus nos liberta de todas as opressões. Por exemplo, o trabalho que nós fazemos aqui na Fundação Dom Couto tem sim uma perspectiva apocalíptica, porque cada vez que a gente retira uma criança da perdição,
Toda vez que nós retiramos uma pessoa do crime, por exemplo, nós estamos realizando essa justiça. Porque o ser humano não nasceu, não foi criado por Deus para viver no crime. Então a nossa ação evangelizadora, ela quebra o poder de tudo aquilo que a oprime. E ali existe uma dimensão apocalíptica de libertação, não é assim? Todos nós vivemos a necessidade diária de invocar o apocalipse sobre nós. Hoje eu gostaria que um apocalipse acontecesse na minha vida. O que seria isso? O que significa dizer isso? A partir do sacrifício de Jesus, eu proclamo que todas as realidades que me oprimem cairão por terra. E sei que viverei plenamente essa libertação quando eu partir desta vida e entrar na glória da ressurreição. Mas a minha vida aqui agora, ela tem que ser essa luta apocalíptica para que eu tenha condições de receber essa eternidade. Porque a eternidade já foi me dada, a salvação já nos foi dada, mas agora é uma tarefa. No nosso dia a dia, nós precisamos nos libertar de tudo aquilo que nos oprime. A graça de Deus tem a primazia nessa ação, mas Ele não dispensa o nosso esforço. Por isso, o Apocalipse não pode causar medo em nós. Aquela linguagem, aquelas metáforas são usadas para nos ajudar a entender o fim dos tempos. Mas para o cristão responsável, todo dia é dia de viver esse Apocalipse. Porque todo dia é dia de esmagar a cabeça do dragão. Todo dia é dia de proclamar a libertação. Nós vamos para um rápido intervalo e a gente volta já já com o programa Direção Espiritual.